Olá, fã do horror! Estamos de volta com mais um episódio do Trash Modernizado, porque terror é cultura pop, também aqui em vídeo. Eu estou aqui com esse time de pessoas, me foge até adjetivos pra falar dessas pessoas. É tipo, que é Marcelo Matina, oi, Guilherme Lopes, Maxon Lima, Nia Silveira e Rodrigo Ramos e eu, Marcos Broga. E o episódio de hoje você vai descobrir que o horror nacional não é coisa de Zé não só. Posso ser leviano em dizer que estamos vivendo o melhor momento do cinema de terror de todos os tempos, nacional, e 2008 está sendo um puta ano? Que vivemos sem dúvida, que estou vivendo sem dúvida nenhuma. Porque você não era vivo na época de Zé do Caixão, ótimo, sensacional. Então vou reformular minha pergunta. Estamos vivendo um excelente momento do cinema de terror nacional nas últimas décadas, e principalmente 2008 tem sido um puta ano? 2018. Foi um pouco. 2008 teve Encarnação do Demônio. Exatamente. Pronto, você acha que eu dou ponto sem nó, né? É cíclico. Pensa que você tá tendo dificuldade de fazer um top 10 de filmes, e porque tem muito filme brasileiro no meio. Qual foi a última vez que você passou por essa situação? Acho que essa pergunta tem que fazer pra si mesmo, caso você faça essas listas de melhores. E se você não faz, a gente nem te considera, porque a gente que não faz lista, né? Sim, eu não faço lista. Não gosta de alta fidelidade? Não? Ele não faz. A minha vida é baseada em listas. Então, a lista de coisas que eu não faço. Listas. Ironia. E aí... Bom, todo mundo tem meio que aquela estigma de que cinema de terror nacional é... Enquanto isso, a bilheteria de atividade paranormal é a maior do mundo aqui no Brasil e etc. Essas coisas não fazem muito sentido. Pois é, exatamente. E aí o que acontece, e todo mundo tem aquele estigma também de que cinema de terror é Zé do Caixão. Você não escapa! Eram outros momentos, outro estilo de filme, era o cinema muito mais cru, boca do lixo, etc e tal. A gente vai falar um pouco sobre esse contexto histórico também. Mas o importante é que a gente está vivendo esse momento da estreia do Animal Cordial nos cinemas da Gabriela Amaral. E é muito bom falar que, tipo, eu recebi o release da assessoria e ele vem como Slash. Quando que a gente achou que a gente ia ver isso no filme nacional? Como é um filme nacional, então é retalho? Retalhador? Fica aí o questionamento do dia. Cortinhos. O Motorhead veio também como Slash. Vocês lembram do Motorhead? Eu não lembro da definição do gênero. Mas essa coisa de gênero também é muito ali pra catalogar. Não tem mais locadora, então foda-se, né? Qual que é o subgênero dele. Netflix, qualquer coisa é terror, né? Tudo tá terror barra suspense. Tudo que você assistiu, você pode gostar da Galinha Pintadinha, então... E a gente tem tentado, tanto nos nossos bate-papos quanto no site e tudo mais, reverenciar esse momento que é muito importante. Então vamos lá, vamos tentar só elencar aqui 2018, o que a gente tem. O Motorhead, que você falou. Eu acho que é ano passado, né? Não, isso é esse ano. É mesmo? Ele é de ano de começo do passado. Nossa, então encaixa aí também. Tipo, ele não é um filme sensacional, mas tem muito valor ali. Sim, O Nó do Diabo. Que é a antologia, né? A antologia que... O que é a antologia brasileira? É aquele Exorcismo Negro do Mojica? Não, não, é o Zé do Caixão? Tem o do Zé do Caixão, que é o... É, esse mesmo. Estranho Mundo do Zé do Caixão. Estranho Mundo do Zé do Caixão, exatamente. Esse é o livro. Que é a segunda antologia, então, de terror brasileiro? Não, tem as Fábulas Negras. Fábulas Negras, tem aquela que tem o famoso pasteleiro lá, como é que chama? Alô Tarados. Aqui Tarados. Aqui Tarados. Sensacional, que era o cara que fazia o pastel de frango, que você deve ter visto no Horrorcast. É o se você é nosso fã, É duas porno chanchado e o cara que fazia pastel de carne humana. Ou seja, é uma antologia, então, tipo, mesmo assim. E o Animal Cordial. E aí temos o Morto Não Fala, que vai estrear também esse ano, que ganhou prêmio, acabou de ganhar o prêmio, né, no festival. O Rodrigo estava falando. Ele estreou agora no Fantasia, mas, cara, a gente ficou conversando e não confirmei as informações. Ó, a gente ficou conversando e não confirmou. Na tinha cerveja, tinha bebido nas conversas, mas ele não confirmou. Então, por favor, enquanto a gente continua falando, entra no seu celular, que está comigo, por sinal, e procure a informação para confirmar. Temos a Mata Negra, que Maxon Lima assistiu na estreia mundial.
Olha, Ou não? talvez. Isso foi em Mas São Paulo. Acho que eles Não, foi só em São Paulo. Foi só São Paulo, a estreia mundial foi no Fantaspoa esse ano. Ah, Abriu o festival do Foi no Fantaspoa. Festival de Cinema Latino-Americano. Isso. 13ª edição. Ainda tô em êxtase, assisti ontem à noite. que não foi ontem à noite, porque ontem à noite anteontem, ele gravou. Tipo, 10 Porque, dias. exato, uma data X. Mas ainda, tipo, eu acabei de ver, ainda tô muito feliz é. com esse filme. Ele estava lá, o pessoal do elenco estava lá, a filha dele é a protagonista, o diretor de fotografia estava lá. Então foi um belo momento, as coisas que ele disse eu nunca vou esquecer. No começo do filme, que ele contou um pouco da história de quando ele era criança, que essas coisas são sempre muito boas, que eu ouvi. E se você está acostumado com o trabalho do Rodrigo Aragão, é um filme bem diferente. Mais sério, primeiro com o financiamento da Ancine, né, com mais dinheiro envolvido. Ele fez questão de dizer que esse é o primeiro não independente, porém baixo orçamento, baixíssimo orçamento ainda. E eu não sei se a gente que meio que batizou esse termo, mas teve um texto que o Daniel escreveu sobre um recap de 2018, Um excelente texto. excelente texto. Belo programa. Abraço aí, Daniel, você que tá aí, come bastante pão de queijo aí. Daniel é foda. E aí ele falou que ele denominou o gênero do Aragão como folclore. Sensacional. E, tipo, acho que ninguém usou isso, a gente tá inventando, Acho que- batizando ou já? Batizamos, com certeza. Estamos batizando. Trademark, pode Estamos falar aí. batizando folclore. Aí, Aragão, tá vendo? A gente já colocou um. Se quando entrar o filme na Netflix, vai estar lá, terror, suspense / folclore. Isso. Demais. De nada. E faz todo sentido, não tem como ser diferente disso. Sim. E então, e aí eu acho que Não tem tem mais. mais nenhum, tem o Doutrinador. Será que dá pra classificar Como terror? Não, é tipo... Vai ser um thriller. É um thriller, tem Aparentemente a pegada pesado. de vingança também, mas eu acho que ele é vai mais... ser- É filme de gênero, cara. Só de ser filme de gênero já... O Doutrinador. É logo mais, né? Ah, e as boas maneiras, não As falei das boas maneiras, maneiras. favor. as maneiras. Não falar sobre as Ó, boas ó, maneiras é um olha erro só. gravíssimo. Olha como o mundo é injusto. Matini ia falar uma coisa e eu cortei falando, então. Isso. Por favor, Fábio, Vai vai. falar Vamos as duas fingir. maneiras só. Não vou falar mais. Só carimbar o filme do ano. É. Filme do ano. Meu filme do ano, até o momento. Filme do ano de Hereditário. De Hereditário. De Hereditário, de Lugar Silencioso, de Aniquilação, de O Ritual, aí tem os nórdicos da vida aí. Sim. Valley of Shadows, I Remember You, November, filme Estoniano. estoniano. Sim. Pra mim é o meu... E digo mais, cara, é o meu filme de novos... Cara, eu gostei muito desse filme, é o meu filme de novos É anos favorito. maravilhoso. Mas por quê? Então teve uma coisa que tocou pessoalmente em você. Eu nunca tinha visto o que esse filme faz. Isso pra mim é sempre muito importante, as primeiras vezes das coisas. E dentro do mito de lobisomem, do que eu conheço, do que eu já vi, do que eu já li, esse filme faz uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Isso pra mim é extremamente especial. E tipo, eu gosto, tenho apreço pelo diretor. O Marco Dutra, eu acompanhei a da Juliana Rojas, fui atrás dos outros trabalhos deles. Não gostei muito do Quando Eu Era Vivo, mas é um filme muito válido, pra época ainda mais, né? Tipo, um filme de gênero lá atrás, lá atrás, vai uns 4 anos atrás. É 2014. Tipo isso. Isso. Então o cara que tá aí, e aí eu tive a oportunidade de falar com esse cara e ele pediu desculpas por não ter muito desses filmes. E ele disse que tem muita gente envolvida pra fazer diferente agora. Tem muitos trabalhos vindo aí que vai mudar isso radicalmente e vai ter mais diferenças, né, diferenciais no cinema. Não é só aquela coisa Globo Filmes, pastelão, Leandro Hassum, etc e tal. E o nosso amigo Guilherme aqui, que é a nossa autoridade Ó. do cinema de terror nacional, na semana de estreia do Dias Boas Maneiras, o Rodrigo, ou ele tá jogando, ou ele tá recebendo Ele tá no nude, Candy Crush. Candy ou ele Ele tá no Candy não tá Crush. conseguindo achar nenhum, negócio que ele tá no celular ainda. Ele recebeu um prêmio do júri, um prêmio especial do júri no Fantasia. E o Fantasia que é... Que é de onde? Do Canadá, Montreal. Informações. Isso, hein? Você brigando com o menino. Tá vendo? Que Deixa o injusto. cara aqui jogar Candy Crush. Pronto, pode. Ele já pagou o histórico. Isso tudo Não deixe rastro. É. Navegador anônimo. E aí, na semana de estreia das Boas Maneiras, o Gui fez uma retrospectiva uma mini retrospectiva da carreira, pelo menos de longas, do... Os longas da do dupla, Dutra, da dupla, né? Juliana Rojas e do Porque tem aqueles- Marco Dutra. Porque tem aqueles curtas muito bons, né, também. Ótimos, ótimos. Antes ainda do primeiro longa deles Duplo dois, e que o foi Ramo, não é? Isso, que foi o Trabalhar Cansa, né? Trabalhar Cansa, na verdade, é um É pra filme mim, e pra mim, tipo, é o melhor, é o nome mais real que existe na vida. Exato. Se existe uma certeza na vida, é que trabalhar cansa. O filme é Trabalhar Cansa. E sincero. realmente o filme vem pra cravar isso, porque pra muitas pessoas é um filme difícil, porque não se pode dizer que é um filme de terror
nem que é um drama, mas ele tem elementos que flertam com o fantástico, né? Principalmente no final. Bem chocante o final. Bem chocante, tem muitas metáforas de como a mulher é tratada numa relação onde geralmente o homem é o cara que cuida da família, né? Provedor. O provedor da família, e ele tá desempregado, e a mulher se vê nessa boca de sinuca, assim, eu arrisco, ou eu espero o cara. Existe isso, Bia? Ou é ficção do filme? Não, quem dera. Fica difícil. E a partir daí, ambos tomaram rumos muito diferentes, né? Por exemplo, o primeiro e único longa que a Juliana Rojas dirigiu é o Sinfonia da Necrópole, que é um musical de terror. Nunca tinha ouvido falar de um outro musical de terror nacional, e é muito bom, é ótimo, tem sinfonias belíssimas, tem fotografia, uma fotografia muito bem cuidada. Tecnicamente os filmes de ambos são muito bem cuidados, fotografia, cenografia, elenco, produção, tudo muito bem cuidado, roteiro, falas. Silêncio no Céu. O Silêncio do Céu também, que tá na Netflix, pra quem quiser ver. Tá na Netflix. Você gosta de perguntar, né? Mas tá na Netflix, se ferrou, tá? Trouxa. Vai ter que ver agora. Agora quero ver, assiste. O Silêncio do Céu é um ótimo filme, pesadíssimo. Muito denso. Pesadíssimo. Também coloca a figura da mulher também como uma vítima, infelizmente, muito comum no Brasil e no mundo. Se ela toma alguma atitude referente a um estupro, que é logo no começo do longa, isso te deixa meio aflito, A cena inicial te deixa aflito, te deixa tenso. É um filme muito denso para as mulheres assistir, já aviso já, se você for realmente ver na Netflix. Já adianto que o começo do filme é muito indigesto para as mulheres no geral. Eu acho que é isso que é o mais denso. Bem difícil mesmo. É o mais pesado, de você saber que aquilo é uma realidade que pode acontecer com qualquer uma. Sim. Isso é o mais difícil. Eu acho que um dos diferenciais é a posição da ação em decorrência daquilo. Sim. Isso é logo no começo, assim, é muito impressionante ser logo no começo já. Você tem essa posição da mulher, invadem a casa dela, fazem aquilo com ela, chega o marido, e o que ele pode fazer? Porque tem sempre essa posição nos filmes de todo mundo é tão estúpido, toma as piores decisões, mas você acha que é assim tão fácil de fazer as coisas? E tem aquele lance também de todo mundo falar, mas eu, se fosse com a minha mulher, ou se fosse comigo, eu agiria diferente. Cara, não dá pra saber de verdade. E acho que o filme pesa realmente nisso. Tirando que o final é abrupto, te deixa tenso. É um final maravilhoso. Dá pra dizer que a dupla ela é bem criativa assim na direção, né? Porque analisando por todos os filmes assim. E se a gente pegar, por exemplo, As Boas Maneiras, é o oposto disso, porque é aquela fábula do amor e daquela coisa de um conto de fadas. Exato. Tipo, muito próximo da gente. E ele tem as partes musicais também. Que é tão maravilhoso. Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. A não ser que você esteja mais interessado no jogo da Croácia com a Rússia, né? É realmente difícil, porque se você está pensando na Copa e não está pensando no filme, Você não entendeu do que a gente está falando? Então, porque tem como é o nome do sujeito? Não sei, o cara da Piauí. O cara da Piauí. O cara do blog da Piauí que reclamou do filme que ele foi assistir, altamente recomendado pela uma amiga dela, né? É um monte de coisa e tal, e aí o cara foi assistir e ele tava querendo mais ver o jogo do que ver o jogo da Rússia com a Croácia que foi pros pênaltis. E aí a crítica deles, ele perde um tempão falando sobre o jogo e sobre a Copa. Pelo amor de Deus, Isso é um problema da crítica hoje em dia, que se põe acima do que tá falando. O problema é que as pessoas têm, assim, até porque tem esse preconceito com o cinema nacional e em geral, não só de terror. Que é uma das coisas que eu mais gosto, é como você, do terror em si, como ele documenta a realidade ali daquele momento, né? O terror é um dos gêneros que mais faz isso. Mais retratos da sua época, né? Você consegue pegar
né, o medo da guerra atômica com os monstros gigantes, Certeza. a questão do Vietnã, Exato. a possessão, os filmes mais brutais. A paranoia comunista com todos aqueles monstros vindos alienígenas dos outros mundos e tal. E aí você tem isso sendo feito aqui no Brasil, Eduardo Escorel, vamos dar nome aos bois. o Silêncio do Céu, que é uma representação de uma estatística, de uma realidade, Claro. infelizmente. Que rimou tem. na hora que eu falei Escorel, o Silêncio do Céu. Foi Tem belo. o Nó do Diabo, Nó do Diabo, que fala de racismo. fala de você tem racismo, o racismo sistêmico e a questão tipo da... Fugiu o nome agora do O racismo que é, na verdade, silêncio, estrutural no né? Brasil. Que é? Som ao O redor. rastro. Som ao ao redor, redor. Som ao redor, que é essa Redor coisa que da também classe média, não é um do- filme propriamente de terror, Não. mas também flerta com elementos de terror. E o O rastro folclórico também. lá, tem Você, coisas você ali. não acha o Som ao Redor um filme de terror? Não acho, não sei. Eu acho. Terror psicológico total. É? Com certeza. Sério? Eu acho que ele explora o medo, ele explora o medo Eu da acho sociedade do outro ali, da... O que eu ia justamente falar é por que a gente está vivendo esse momento de terror tão frutífero no Brasil? Porque o país está uma merda. Exato. 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 Tem material pra isso. Tem material para infelizmente. isso. E entendeu? Tem é uma impressionante camisa, como, né? como agora a gente tem uma safra de filmes de terror que não tem medo de pisar no terror, que é o que você lembra, o Som ao Redor. Ele flerta ali com o terror. O próprio Quando Eu Era Vivo, poderia ser assumidamente um filme de terror. Exato. E aí o cara sempre fica ali, não sei se eu mergulho nesse gênero ou não. E agora tá desde o Rastro, né, do ano passado, que é um filme assumidamente de terror, que ele... Que também traz a questão da crítica social com relação Crítica à social, à saúde pública, saúde né? pública, a Rio de crise que Janeiro, afeta o e Rio de ele Janeiro. vai você- direto ali na cartilha do horror americano, Sim. né? Tem alguns problemas, eu acho, mas É válido, ele é um sempre filme válido. bom, assim, se você for comparar com o que é produzido no mundo inteiro, assim, ele tem um certo destaque. E Porque você ele tem pega... relevância social, que é uma coisa difícil. você Só- pega, são parênteses, você pega um ano depois do lançamento do Rastro e investigando o prefeito do Rio de desviar dinheiro da saúde Sim, pública na Igreja Universal. certeza. E aí, tipo, você vê. A ideia de transformar tudo em filme, que é uma coisa puramente Estados Unidos, por que não trazer pelo menos um pouco Exato. disso pra cá? E aí você colocar na alegoria do terror. Exato, perfeito. É, Eu entrevistei o Jesus, um dos diretores do Nó do Diabo, e a entrevista dele é fantástica, tá lá no site, a gente não quer ficar puxando trabalho de quanto a gente é foda, apesar da gente ser. E é legal dizer que esse Nossa, Rastro passou no Cinemark, né? Passou no Cinemark, Cinemark, às 7 horas da Você noite. curte, Lugar, teve painel na Comic Con, tinha stand, né? Que era, eles fizeram uma escape room baseado no... Sim. Isso é demais. Até com realidade virtual. Que era um filme que era pra ser uma série da EBC. E aí até o diretor comenta que o audiovisual foi desmantelado no pós-golpe. Uhum. A série tipo, foi pro vinagre e aí virou um filme. Por isso que ele é feito assim, antologia. E é sempre a mesma coisa, é um personagem que era representando como se fosse lá, o senhor de engenho, o cara. feudal, o praticamente, né? O senhor de engenho que vai passando durante gerações e a questão da escravidão e tudo mais. É um filme fortíssimo para um momento que a gente Totalmente pertinente. e que a gente falou do Corra como se fosse ele está, não que ele é o Corra brasileiro, ele está Ele para, está para o nós, Brasil como é. o Corra estava para Isso, e como a questão do racismo é estrutural no Brasil. É sistêmico. Eu acho que essa ordem cronológica inversa do filme é muito importante, porque a gente sempre fala assim, após a abolição da escravatura no Brasil, o racismo acabou. Como acabou no mundo todo, e estamos totalmente errados, né? This is Brazil. Essa ordem cronológica inversa mostra que até no primeiro episódio o rapaz, né, ele fala que ele quer acabar com todos os problemas, né, e ele até mata por impulso um casal de negros, né, que está saindo do culto. Está saindo do culto. E ele, eu não sei se perceberam, né, mas ele, durante toda a sua trajetória, ele está escutando no carro um programa que... É quase um horário político, né? Que enobrece. Agora que ocorreu o impeachment, o Brasil é rumo a sucesso. E assim, estamos vendo agora, né? A gente está vendo agora o sucesso, né? A gente está vendo como o Brasil está 100%
bom. E a gente vai assistir o Animal Cordial terça. E eu não tenho. Não, a gente já assistiu o Animal a gente Cordial. já assistiu. Então a gente já assistiu o Animal Cordial na semana passada. A gente só não pode falar sobre. Ou em alguma outra semana. Sobre embargo. E ele também fala sobre questões sociais, políticas, etc, etc. Sim, exatamente. com Não tem, gente, não tem como dissociar o cinema de horror de momento político, econômico, É um gênero que cultural. é político por si Não só. tem. Isso é uma crítica muito comum, assim, quando você pega um texto que você tenta se aprofundar um pouco mais, porque isso saiu de algum lugar. Mas A é porque ideia- você é vira-lata. Os textos de vira-lata costumam falar bastante sobre isso, porque isso saiu de algum lugar. Aquela história que você está contando, ela vem das suas referências, da sua realidade, bagagem, do sim. seu contexto social, histórico e Cultural, tudo mais, econômico. cultural e tudo mais. Então, é muito difícil você tirar isso da pessoa que está contando a história, você fazer uma coisa neutra. É impossível, eu A menos acho. que fosse em posição de estúdio, tivesse que fazer isso. Porque alguém vai de sim. fora lá e corta Isso. com um board ali que vai falar isso aqui você não pode pôr, isso aqui você não pode falar. Mas quando você faz filmes bem pessoais, como o horror nacional agora, é impossível você Não, tirar você- a política do... Porque o cinema brasileiro ele tem uma vantagem que é, como a gente trabalha diretamente com dinheiro público, o filme ele muitas vezes já vai pago para o cinema, né? Então, tipo, o comprometimento com o público às vezes é menor, porém ele é muito autoral. O nosso cinema ele é basicamente autoral. Mas compromisso com o público no sentido de Mas, financeiro. sim, Tá, sim, entendi. E tem uma coisa, por exemplo, de bilheteria. As Boas Maneiras, ninguém ficou sabendo da existência desse filme. Pra todo mundo que eu fazia questão de chegar e dizer, nunca ouvi falar. Sim. Não tem esse trabalho exatamente por isso. O filme já tá pago, não precisa correr Não atrás precisa de de fazer a divulgação. bilheteria para Exatamente. aquele Ele conceito foi dos Estados Unidos. conseguiu uma boa divulgação. Sim. Sim, mesmo Mas- com propagandas e na Globo. Mesmo Em assim, horários isso é uma nobres, faca video de- show e tudo mais. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque Aham. a gente pode fazer o cinema autoral, falar sobre as questões políticas que a gente quiser, porém, a nossa divulgação ela é desnecessária, porque tá pago. Exatamente. Só que agora, se você fizesse o caminho contrário, se você dependesse do público, será que o cinema autoral, a gente ia acabar Seria tão autoral? chegando É o que num a cinema gente mais... tem no cinema americano, no por cinema exemplo. americano, ele ia ser um cinema mais apático, assim, né? Mas depende, mas é que o cinema americano é uma indústria tão grande Exato. que os dois Não dá existem, mais né? pra ver. Os É, dois os são dois iguais. são iguais. saber exatamente E o isso. americano O sabe. que ia sobressair aqui? A Blumhouse, por exemplo, pra mim, com o Get Out, por exemplo, é um perfeito equilíbrio. Que é um cinema autoral, é um filme do Jordan Peele, que eu sempre confundo o Michael Key com o Jordan Peele. E é um filme de sucesso de bilheteria, com comprometimento de bilheteria. Mas isso aí também já vem do fato do cara ser famoso. As pessoas vão ver por conta dele. E seu O Jordan Peele ser um momento. cara Exato. famoso. Então, esse é Não um gênero momento. de terror. Não, exatamente, Ele é um mas, comediante. mas quem é famoso. fã exatamente de comediante, que o cara tem um público muito fiel, assiste qualquer coisa que o cara faz. Mas eu acho que não dá Não o só número. justifica. Eu acho que não É. dá o número que chegou o Get Out. Não, ele Ele Esse corta, filme, essa parte, ele né? é um filme que ele tem conteúdo. é fora da curva. mesmo. É, Exato. não dá. Por mais que seja aquela história, é a mesma história de assim, o cara faz filme de super-herói. Não faz filme pra aquele quadrinho, senão não vai ganhar bilheteria. Ó, mas é legal falar tudo isso, mas também lembrar que As Boas Maneiras é um filme que tem tudo isso também. Porque eu lembro, eu assisti esse filme no cinema, eu fui assistir 2 vezes. Na segunda vez, na cena mais picante ali que tem do envolvimento delas, eu olhei pra trás, 3 pessoas saíram do cinema. Então assim, E é um nossa, e conto não de é fada, nada picante, né? mas tem um envolvimento. Sim, ali. sim. A pessoa talvez não esperasse aquilo, ou vai assistir o filme que queria mais Nessa justiça. sala que eu tava também. Exatamente. Mas aí tem essa crítica também no contexto de contos de fada, no Sim, contexto de sim. criatura, de monstro. Então é possível você inserir as A coisas. cena é muito interessante aquele negócio da crítica do Inácio e que tipo aquela história de que tipo assim, por um lado tem um lado da linha de trem é uma realidade e o outro lado da linha de trem é outra que ela quer deixar abandonar a criança lá. É. Então é tipo a divisão E de é São horrível, Paulo e e não a divisão fala. social. O É. negócio quando fala Rio São Pinheiros Paulo, ali, fala não. do Rio, eu achei você no Rio, embaixo da ponte, ela mora depois da ponte, mora Exato, antes da ponte. Tá todo um exato. contexto que você contextualiza do jeito que você quiser. Exato. Não tem nome de cidade. Podia acontecer em qualquer lugar. Sim, sim, é que pra gente é muito próximo por aqui, Claro, por a a gente, gente mora, né? a gente mora em São Paulo, eu passo naquela Shopping porra Eldorado, daquele, né? eu passo naquela Eldorado. porra daquele trem lotado todo dia, você acha que a gente ganha dinheiro, né, fazendo vídeo, que a gente só vive de terror e eles querem fazer site, né, não, toma essa porra desse trem aí, e é muito até próximo. mais na questão política das boas maneiras, ainda assim, vitimizando a mulher, você vê a dificuldade de, por exemplo, como eles metaforizaram a dificuldade de uma mulher ter uma criança solteira,
dela vir do interior para São Claro. Paulo, a dificuldade de uma relação O motivo homoafetiva e a preocupação delas em si, das outras pessoas pensarem. Porque uma das primeiras especificações que a personagem da Marjorie Chiano fala, ó, tem que ser discreto porque eu não gosto de ninguém falando da minha vida. Mas o que uma pessoa deve para outras? Pô, cada um se faz o que quer, se relaciona como quer e... Na teoria, né? Na teoria, sim. Exato. Mas conforme o filme vai andando, você vê essas relações bem sutis, né? Esse roteiro bem sutil que os diretores amarraram para você, mesmo assistindo o filme, se deliciando com aquela obra fantástica, você também já no seu subconsciente começa a pensar e ver que você já leu, já presenciou. A direção de arte, assim, os elementos do cenário. Quando ela Sim. entra no apartamento, Sim. você já sabe de onde ela veio, o que ela faz, né? Tem aquelas certeza. coisas Tem a mais questão- rurais, assim. Só uma coisa, Sim. quando você fala vitimizando, você não quer dizer de forma pejorativa. Não. Só pra- É só para exemplificar uma realidade que a gente... Mas me admira muito a pessoa Já sair de muitas uma mulheres sessão do vivem. cinema por conta de uma cena daquela que, pra mim, eu não vi nada de erotismo barato. É uma cena de, Se sei constrói, lá, né? exato. Jesus uma cena- Franco, né? É uma cena... Esposa de perna Exato, é uma cena que denota tanto amor e tanto carinho entre as E duas. carência, né? Que exato, as pessoas esquecem que tipo, o ato sexual nada mais é do que fruto, às vezes, de carinho Uma e de consequência. amor e não só uma coisa erotizada. Mas é pelo Mas talvez fato das exatamente- pessoas saírem do exato. cinema que esse filme é necessário. Exato. Sim, E talvez se eu acho fosse que é uma por coisa isso. erotizada, muito banal, talvez as pessoas ficariam, porque as pessoas É uma gente cena que é uma cena necessária. E o melhor é que Exato, e pra você entender a construção das duas personagens. É uma cena chave. Sabe? eu acho que É é o ponto de primordial. intersecção das duas. Exato, porque é a uma é muito mudança, aberta, a exato. outra extremamente fechada, sisuda e ela vai se desabrochando. Exato, assim, é como transformando. se o ato sexual, tipo, fizessem as duas Chegaram no mesmo transmutar, exatamente. Paralelo. Que é o que o ato sexual faz, né? Exato, Isso. as E é uma pessoas coisa, transam, gente. por Algumas. favor, não agora. Algumas. Agora termina de ver o vídeo. Termina de ouvir depois você transa. E eu quero jogar aqui na roda a história que eu ouvi bastante de gente, de amigos e li por aí, que é a questão de que, tipo, são dois filmes. As Boas Maneiras são dois filmes. Gosto mais da primeira parte. Eu, por exemplo, gosto mais da primeira parte. Eu acho difícil desassociar. Por quê? Vamos lá. Eu acho difícil desassociar, mas diz aí. Na Mas verdade, você acha a que minha se questão... perde na segunda Não, parte ou não? Não, então, a minha questão de gostar mais da primeira parte, que eu acho que a segunda, ela martela muito uma... Mas é a segunda que ela entra no terror fantástico quando ela entra no do terror lobisomem, fantástico. tem um Mas tem um é efeito nesse especial momento ali. que ela pega um elemento, que eu não vou falar pra não dar spoiler, Pode falar. E repete Não era que a muito. gente tinha conversado na pauta, ó. Sim. Peraí, vai transar, que ele vai falar qual que é o spoiler e aí você volta aí daqui a um minutinho. Porra, nem vai. dois ou três, Minutinhos, vai. caramba. Se você for transar em um minutinho, nem vai. Desculpa, eu não sei como exemplo. Não sei como Você exemplo, fez isso aí. desculpa, mas fala aí. As Boas Maneiras é o nome do filme. A questão dela prender um moleque ali e aquilo fica umas 2, 3 vezes isso acontece. Eu acho que isso Mas não é estica sempre muito. igual, mas eu acho que é sempre algo que acontece ali. Mas eu não gostei desse. Eu acho que poderia esticar, poderia desenrolar mais Mas outras será que- coisas mas será que envolvendo você a não- criança. Não acabou gostando mais do primeiro ato em si, por ele apenas sugerir mais do que o segundo ato mostra? Eu até curto Você o curte, emocionalzinho ali que... Porque eu imagino que Eu talvez esperava algumas outra pessoas coisa, mas pensem- gostei. Eu né? também. Ah, gente, por favor, aquele bebê é maravilhoso. Nossa, a cena que ela deixa e ela volta e depois volta pra pegar. Se você é humano, Eu acho, se você é humano, você eu acho só você- mesmo isso, porque eu acho que ele estica muito algumas coisas na segunda metade, que a outra tem mais coisa acontecendo. Mas a gente conversou no programa da semana Nossa, eu passada. discordo, mas é legal ver esse ponto de vista, eu discordo completamente. A gente conversou no programa da semana passada sobre o Frankenstein e sobre a questão dos monstros, etc. E a segunda parte ele vira um filme universal, ele Sim. vira ele tem o arco, Olha o né? final, cara. Ele tem o arco de um filme universal do Os lobisomem. caras cara. chegam com, né? Só faltou um Exatamente. lancinho na mão ali. Mas Que é tipo, Vocês estão falando e eu tô ficando arrepiada de lembrar, É, porque aquela cena final é muito bonita. É muito bonito. É muito bom. emocionante. Você sabe que eu lembrei do que o Rodrigo Aragão falou antes de começar o filme, que ele falou
O país tá tão ruim, o Brasil tá tão na merda que a gente vê esses monstros da vida real. Vamos ver os monstros de fantasia e se divertir um pouquinho. Pois é, exatamente. Isso aí me marcou também. Exatamente. Uma coisa que me Porque só um segundo, o Rodrigo Aragão é um cara também, agora a gente pode botar o Aragão na roda, Grande Aragão. que é a questão do... Os filmes dele também tem uma crítica social fodida, sempre muito embutida, Sim. desde o Mangue Negro. Principalmente críticas ambientais. Ambientais, Né? exatamente. A gente pega o segmento dele do... No Fábulas Negras. Fábulas Negras, Aham, o político lá que sobre se esvola de esgoto, tá ligado? Uma coisa bastante legal dos filmes do Rodrigo Aragão, é igual o Maxon falou, é algo que ele vive. Teve uma minissérie no Canal Brasil chamada Nas Sombras do Medo, dividida em 6 episódios, que a Simone Zuccoloto, ela praticamente desmembra a história do horror no Brasil. E o Rodrigo Aragão é um dos entrevistados e ele fala que os filmes deles têm essa crítica ambiental porque ele vive isso. O Mangue Negro, porque ele sempre viveu numa comunidade pequena no Espírito Santo. Aí depois tem A Noite dos Chupacabras, tem a Mar Negro, que você vê, antecipou a triste realidade que foi, que pouco tempo depois teve o desastre da Samarco em Espírito Santo. Então, Impressionante isso, né? você vê, são coisas que ele vive e muita gente não dá valor, mas os filmes dele são... Tem muita gente que deixa o filme como... denominam os filmes dele como trash, né? Por serem de baixo orçamento, sendo que ele é um cara muito autodidata. Ele dirige, ele roteiriza, ele produz, ele faz efeitos especiais, animatronics, e ele puxou muito disso do cinema dos anos 80 e também muitas pessoas falam que ele é o sucessor do Mojica por conta dessa inventividade, desse autodidatismo. E eu acredito que sim, porque... Tipo, ele não deixa de fazer sem não ter ele faz. Sim, ele faz e pronto. Ele faz pronto, o resultado tá lá, você se diverte, você também tem nesse seu subconsciente que você também já também vê essa realidade, não tanto quanto ele, porque ele vive do lado, mas você, sei lá, você se coloca, você também tem uma empatia muito grande pelos filmes dele, além da alta diversão. E vocês acreditam que o grande estopim disso tudo foi a encarnação do demônio? Ou ainda demorou um tempo para ter esse sprint pro cinema internacional começar a funcionar? O próprio Mangue Negro é antes da encarnação, né? Eu assisti Mas a encarnação do demônio foi o que trouxe, tipo, atenção. o holofote. O Cinemark. Nunca vou esquecer, Encarnação do Demônio e o Cavaleiro das Trevas, lado a lado. Eu acho que... Chupa Nolan. Eu acho que o Encarnação do Demônio deu aquele... Primeiro que provou que o Mojica ele não é um cineasta qualquer, porque ele com um orçamento maior, ele fez pra mim um dos grandes filmes de terror que eu já vi na minha vida. Visualmente é muito apelativo, né? Que é a Encarnação do Demônio e assim, ele consegue criar umas cenas realmente fortes. A cena da mulher saindo de um porco, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. É extremamente marcante. Quem vai se sujeitar a fazer um negócio desse? Quem vai pensar um negócio desse? E era muito, até ele, o Mojica, o próprio Denison Ramalho falou na época, que era a época que o torture porn estava muito forte, né? Sim, os mortais arregaçando. Eles falaram, a gente quer E aí ver. a gente tem esse problema do contexto, né? Tem muita gente que vê o filme, naquele momento ali você não vê todo o histórico dele. Então naquela época, muita gente, inclusive críticos famosos, colocaram ele, ele tá apelando pro torture porn. Só que o Mojica faz torture porn desde antes de chamar. É um dos personagens mais malvados que tem esse filme. Ele sempre foi isso, ele sempre colocou as mulheres para passar por provações. Pra gerar o filho perfeito. A mulher que conseguir passar por tudo isso, ela vai ser a única capaz de E é gerar um interessante filho. que além do não tem absolutamente nada a ver com racismo ou com etnia, nada. Precisa passar por aquelas etapas que ele mesmo estipulou. Ele vê cada filme é uma coisa diferente. Isso. Mas quando você fala estopim, você quer dizer o quê? Porque depois da encarnação, a gente não seguiu uma linha de torture Então, porn, por isso que eu perguntei. O cinema brasileiro atualmente, pelo menos 2017, 2018, ele está descobrindo a cara dele. Ele está, ao meu ver, ele está se formando.
Tanto que eu acho que ele se assemelha muito mais ao Som ao Redor, por exemplo, que eu acho sim que é um terror. Isso é uma discussão maravilhosa. Vou defender, né? Isso é tipo, Mas eu terror, isso é uma discussão maravilhosa. Eu acho que a gente tem que fazer um programa. É terror? Terror é o único gênero que as pessoas discutem se é ou não. Exato. Uma comédia, uma ação é Romance é uma ação. romance. Romance Drama é o que romance. não sabe falar. Terror é tipo, pô, mas é... Mas é terror. Caralho, Mas é eu acho post-horror, não. Mas é terror ou é horror? É. Você tava falando sobre Não, mas eu gosto de suspense, eu tem não gosto uma de terror. distinção, né? Eu acho que tem mais a ver assim, com a geração que tá chegando por Sim. trás das câmeras. Exato, eu acho que foi tipo... É a geração que foi educada com VHS. Talvez não seja o estopim, mas seja a protogênese. Pode crer. Ali do tipo... o Foi que dali você que a tá gente, vendo ó, dá pra agora fazer terror nacional? Tipo, Mate-me por favor, é terror? É terror. É terror. É terror. O que você tá vendo agora é gente da nossa idade que aprendeu a ver, né, se educou com videolocadora, onde o terror era um gênero mais procurado. E bem do lado da pornografia ali, Ficava ali, Nossa, eu sempre quis Você tirava a hora do pesadelo e dava de cara com uma bunda assim. Mas é uma coisa. Mas é bem por aí mesmo, cara. Era bem do lado da pornografia. Era um Sempre negócio quis que entrar vou naquela pegar o terror, salinha não lá, chegava. na cortininha. Exatamente. Tem, onde que é? O episódio dos Simpsons que tem filmes adultos, né? É, Que o Bart entra, tá godado, Maravilhoso isso. Bergman, esses adultos. Muito bom. Eu acho que Que é o mesmo sim. que acontecendo agora com o cinema independente de terror americano, que é muita Exato, exato. Sim, gente que A o pessoal questão da fez lá o galera. VHS. Isso, É o pessoal o Mongol, que todo esse curtiu movimento. e que É, viveu eu acho tudo que- isso. Eu acho que o Mumblegore faz muito mais sentido para esse pensamento. Eu acho que o nosso cinema de terror ele é mais recente do que isso. Porque o Mumblegore já tem, sei lá, 5, o É. primeiro, Sim. o The Signal, que acho que foi o primeiro, que Exato, começou em 2005, é. E, tipo, eu acho que o nosso terror, tipo, atual, assim, com Boas Maneiras, com Outra Mal época. Caralho, a gente Mundial, fala hoje. a gente é muito recente ainda, sabe? Sim. A gente ainda tá se formando. E eu acho que é muito mais influência de Mulayet, por exemplo, do que o José Mojica, saca? Aos meus olhos, que é uma coisa muito mais política do que Terror, visceral. terror, né? É, O saca? maldito, o cara O Zé do malvado. Caixão, ele faz terror, né? Fazia terror por necessidade do gênero. Ele precisava fazer terror. O nosso terror atualmente é pela necessidade da discussão, Sim. sabe? Pela necessidade de virar e falar sobre, cara, a gente tem que falar sobre esse assunto. É, pensei Tem os em dois coisas lados, legais. né? É por isso que você vê o som ao redor como terror. Exato. Quando pra mim existe um elemento folclórico ali que causa esse desconforto, mas é um filme de é difícil classificar, cara. É. É uma estranheza, É, é, eu só é um filme de rotina. É muito Onde mais a gente fácil fala você falar, por exemplo, do Sem curta do o Vinil Verde. É muito mais fácil você classificar o Vinil Verde como um terror psicológico fortíssimo também do que o Som ao Redor pra mim, né? Eu acho que o Encarnação do Demônio em 2008, eu acho que ele pode ser considerado um estopim sim, porque hoje em dia... Eu acho que não como influência de Mojica, mas acho que o vamos. É, A partir dali eu acho que a começou a partir dali tipo. começou a talvez desenrolar. Talvez se lá atrás, sei lá, daqui a 20 anos a gente falar, sabe, que sempre aponta que a Noite dos Mortos-Vivos criou o cinema de terror Talvez americano for de moderno. uma forma mercadológica, da pessoa falar, ih, olha, É, vai ser exatamente. cinema. Porque, por Exatamente. exemplo, eu tenho Porque um eu não consigo, sério, eu não consigo me lembrar do cinema de terror no cinema antes do Encarnação do No Demônio. cinema não. Eu não me vem nada. Não, Mas só- é importante nacional, no pontuar que cinema, não. nunca No foi, cinema, no cinema o que eu digo, horror nunca foi como- deixado de ser feito no Brasil. Não, É importante não, pontuar, sim. exatamente. Mas eu acho que eles Acho que começaram a ter vale a pena outros lembrar, olhos. vale a pena lembrar, nem todo filme que sai é o primeiro filme de terror nacional, porque né, o pessoal, os jornalistas Exato. gostam de falar, filme Filme de nacional, lobisomem cara, nacional. a gente faz isso Sim. desde 1930. Sim. A gente tem um filme de Que terror é? que é o Jovem Tataravô. Jovem Jovem Tataravô, Tataravô, isso, que tem a influência do fantasma. que é de 32, 36, eu não lembro É, que agora. não é considerado um terror, mas tem os elementos Sim, fantásticos. assim ali como que já os são- filmes do Méliès não eram considerados Sim, terror, mas já sim. trabalhavam sobrenatural Sim, e a partir sim. dali. O primeiro, dizem, né? O primeiro considerado terror é essa Noite Caiu em Seu Cadáver de 64. 4. 64, que é o primeiro filme que ele ele dominou, eu sou o terror. E que os E bastidores pronto, é acabou. sensacional, né? Foi pouco explorado lá naquela série do Space, do Zé do Caixão, mas você lendo o livro do Barcinski Tem muita coisa. e do Finotti, é sensacional. É Cara, aquela... eu lembro, eu... Não, terminei. É, não, é Depois sensacional. eu falo de Aquela história da procissão,
que as pessoas vão passando na janela e elas passam uma baixadinha de novo pra passar de novo. É sensacional, tipo... E na tela você não percebe isso. E você vê Deixa o caminhão diferente de feira e vamos aí. a história das aranhas, como ele, o cara, o coitado lá do produtor andando com as caixotes de aranha no carro. Diz a lenda que o Spielberg chegou em algum momento pro Mojica e falou, cara, como é que você fez essas aranhas? Essas aranhas de verdade. Arrumar o cara sem dedo pra fazer a cena. Na época da aracnofobia, né? Mais ou menos aí. Quando a polícia bateu na casa não, né? No estúdio lá, você tá maltratando as pessoas aí, não, é teste pra filme. Coloca mais cobra, umas aranhas nas mulheres aí, vamos ver quem aguenta. Coloca uns bichos nos caras aí, vamos ver quem aguenta, né? Quem aguentar... Cinema VLT, né? Quem aguentar, faz filme. Quem não aguentar, vai embora. Cinema VLT, né? E a questão é que, tipo, mas aí a gente passa, aí a gente vem por um... É inevitável desassociar Zé do Caixão à ditadura. Porque eu acho que também era muito... É muito a coisa de que... Se a gente está passando por esse momento que tem gente que pede a volta da ditadura, que a gente está passando um momento prolífico de cinema de horror nacional, a carreira do cara simplesmente foi destruída por causa da ditadura. Não tem... Por mais que ele fosse discussão. Não tem, por mais que ele tivesse sido gênio autodidata e etc, e feito aquele cinema marginal, aquele cinema de guerrilha que ele fazia na boca do lixo, os caras acabaram com a carreira do cara. E tipo, a história lá da censura do Estranho, não é do Estranho? No Despertar da Besta? O Despertar da Besta, que depois ele foi lançado só depois do filme Retalhado. Isso. Ele tinha problemas para conseguir financiar os filmes dele, né? Então ele se endividava, ele pegava dinheiro daqui, dali, não sei o quê. Quando ele terminou o Despertar da Besta, os caras falaram, você não vai lançar Carimbaram, né? E ele perdeu tudo que ele tinha, né? Isso porque era um personagem que estava recorrentemente em TV, aparecendo em TV, ele era transmídia, era um personagem transmídia. Eu acho que ele é o primeiro do quadrinho, né? Eu não sei se ele teve no rádio. Teve. Sem dúvida. Provavelmente, né? Ele lançava uma marchinha de carnaval. Ele tinha cachaça, sensacional. Não, e a cena, em Essa Noite Encarnarei Seu Cadáver, a cena da descida do inferno é o Nessa Noite, né? Não meia-noite. É o segundo. É o segundo. Aquilo é dantesco, aquilo é cara você pensou em fazer um filme com gelo, inferno gelado, aquilo é Maribava, cara. O folclore por trás do Mojica é sensacional, daquela história de que ele, na fila da estreia de O Exorcista, ele ia panfletar o filme dele falando que o diabo é brasileiro. O americano não sabe falar de diabo. O diabo é o Brasil, tá ligado? Então ele ia... Mano, ele ia na fila, diz, encaixar um trajado lá. Isso que é gay, caráter, e ele ia lá, tá ligado? Vai, se não assistir esse filme de gringo não entende de diabo não, quem entende é brasileiro. E o começo do Exorcismo Negro é ele lá recebendo o prêmio no festival lá, que ele conheceu o Christopher Lee, etc tal. Tipo, o cara sempre foi mais... A partir desse pressuposto de que o cara sempre foi mais respeitado lá fora do que aqui, é terrível. É um complexo de Rodrigo Ramos. De virar lá. Mas uma coisa que as pessoas têm essa coisa de assimilar, que o Mojica era a única coisa de terror que tinha antes sei lá, de agora, né? Essa década, vai. Mas lá no passado a gente tinha a mesma pegada que a gente tem hoje. Você tem filmes sobre outros temas que flertavam ali com o fantástico. A gente tem... Antes do Mojica? Não, depois do período, Mojica. No período do auge. Período entre o Mojica e agora, assim, né? Entre Mojica e Mojica. Sim. Exatamente. Tinha até a série aqui eu me fugi o nome do diretor, o Terrir, do Nacional. Ivan Cardoso. Pô, quantos filmes ele fez? Eu via os filmes dele de tarde na Globo. Quantas vezes teve o John que também fez depois de Encarnação do Demônio, que ele lançou o último filme dele também lá do Lobisomem da Amazônia. E o horror nacional ele tá indo pra TV também. A gente teve o Supermax, teve a biografia né, do Mojica. Sim. Vai ter uma agora. Tem Lendas Urbanas da Record. Teve fui visitar o set. Amor Te Amo, que era uma série. Não, vai ser só ano que vem. Aqueles contos de Tim Burton, sim. Tipo aqueles contos do Edgar Allan Poe, né? Os contos do Edgar. Contos do Edgar. Contos do Edgar, Vem vindo com uma boa, assim. Acho que tem o que as pessoas... A gente não tem pessoas também educadas no gênero. Sim. No Você Brasil, tem o cineasta, ele
ou ele aprendeu, assim, mas ele tá acostumado a fazer coisa de Mas publicidade, isso cinema. que a gente tá falando, tipo, é novo. É novo. Esse cinema, o cinema de terror que a gente tá vendo, tipo, até mesmo na linha do Hereditário ou do Get Out, é uma coisa nova. Mas é coisa mais difícil, política. porque assim, teve uma... Porque o mundo inteiro tá uma merda, exatamente. Mas É a questão que, tipo, a gente pega a fobia da sociedade sendo transportada pra tela, que sempre foi o cerne da essência do Sim. cinema. Só que dessa vez é do tipo, o mundo inteiro tá com medo de tudo. Exatamente. Eu concordo com que o Som ao Redor é um filme de terror. Olha lá. Black Mirror é terror também? Sim. Sim. É isso. Você falou de, por exemplo, filme de gênero. Cara, eu lembro quando eu vi O Diabo Mora Aqui, que era do Dante e do Rodrigo Gasparini. Eu fiquei de cara, eu escrevi a resenha falando, tipo, caraca, é um dos primeiros filmes de terror, o primeiro filme de gênero que eu vejo no Brasil há muito tempo, sabe? E bem feito. E bem feito, sabe? Bem feito por dois moleques que acho que são uma puta promessa pro cinema brasileiro de terror. Não só de terror, mas pro cinema brasileiro. E foi bem isso, saca? A gente não fazia cinema de gênero. A gente tá cada vez mais fazendo cinema. Isso também faz o quê? 3 anos, 4 anos? 2 anos, Não, acho que isso, 2016? Mais? Não? Não, tinha 2. Eu tô no Canadá há um ano e meio. Bom, é bem recente. Saiu no Belas Artes faz uns 2 anos. Então, mais ainda, porra, um filme recente, assim, que eu fiquei do tipo, caraca, olha, cinema de gênero. O Margem, por favor, também é recente, de 2 anos. 2 anos também, né? Mas é engraçado que a educação O cultural no Condado Brasil Macabro, tá difícil. 2016 É. também. Nossa, mas esse filme também não estreou em circuito, ele só foi pontualmente. assim. Belas Também, Artes, uma sessão aqui específica ele... lá. O filme do Exorcismo que tem lá na Diário do Netflix também. Exorcista. Esse filme passou em cinema? Não, mas foi direto. Que não é o primeiro filme Não, mas- nacional de terror na Netflix, que fique bem claro isso, que é o Diário, o Porto dos Mortos. O primeiro filme que estreou nacional na Netflix. Mortos, Não é o Exorcismo. Teve os filmes lá do Diário de um Exorcista, não é. Teve o. Fica aqui. Lá os. Não é. Se exaltou. Teve muita gente lá falando isso, pra ressaltar, tipo, foi assistido não sei que número de vezes, pra fazer um sensacionalismo que é notícia errada. Eu ia falar uma coisa, mas deixa eu ficar quieto. Podia falar tudo. Aí não. Notícia errada. Mas ele captou a minha mensagem. É de serviço. Ele captou minha mensagem. Eu até perdi o fio da meada. Teve um outro filme que eu queria falar, dos zumbis em Brasília. Ah, Capital dos Mortos. Capital dos Mortos, teve também naquele meados dos anos 2000 que começou a vir todo esse Meio que movimento. Esse daí acho que é 2010, 2000. Por aí. Por aí, é. A coisa mais legal disso tudo que a gente tá fazendo, que vocês estão assistindo e que, tipo, é o que dá tesão da gente de fazer essa porra desse vídeo e escrever o site, é que nós estamos sendo os historiadores do cinema de terror da modernidade. Acompanhando de perto. A gente tá acompanhando de perto e tá relatando isso. E é o que a gente que vai ser, a gente que vai, daqui a 20, 30 anos, o que a galera fala, tipo, falava do Giallo e do Slasher e do... E como esses termos nascem mesmo dessas conversas, desses textos Exatamente. de heavy metal ao folgore aí, que eu amei. Exato. Mas ó, eu digo que a gente já vive isso hoje, porque quando o Rastro saiu, você se pensava no antes e no depois. Hoje em dia, você já tá esperando por outros 3, cara. Você já assistiu um baita do filme, puta do filme, e outro, tipo, o Mal Nosso. Ainda estreia esse ano, Mal Nosso, né? Mal Nosso está previsto para ser até o final desse ano. O Doutrinador, Morto Não Morto Não Fala. Que é isso? Já viu isso acontecer alguma vez na Não, história desse país? junto com todos que a gente já falou Sim. esse ano. É surreal. Aham. Top 10 de filmes de terror vai ter 3, 4 brasileiros. Dá pra fazer um top 10, top 9 Uma- filmes de Sim, terror nacional. sim. É impressionante, eles estão estreando com uma certa Periodicidade. periodicidade e atenção, porque a gente tinha até muita gente fazendo, mas ia sair no festival, saía Olha, no 3 outro anos negócio, ele ia estrear, depois né? você só ia ver quando alguém chegava com DVD pirata, ou alguém botava isso no YouTube. Você nunca ia ver isso. Além de um filme que já está rodando o Brasil também, mas é só em pontos específicos, que é a antologia Histórias Estranhas. Histórias Dois. Estranhas, Olha, esse eu nem tava Histórias Estranhas 2. É o Gui sabe de tudo. É a nossa autoridade no cinema. Que é a nossa Teve uma coisa que o É o Matheus nosso falou. Rubens Evaldo Filho do cinema internacional. Mil filmes de Só que terror. muito legal. Bom, ele não acha que essa moça é um rapaz. É, igual da cabeça. Uma coisa que o Matina falou bastante, que eu acho bem válido também comentar, é a educação cultural do brasileira para Sem filmes dúvida. nacionais. Porque Sem assim, dúvida.
teve uma discussão que eu fui no Cine Sesc, onde uma pessoa falou, eu não vou ver filme de nacional, seja de terror de qualquer gênero que seja, na retrospectiva do cinema nacional, porque o cinema nacional fala muito palavrão. Porra! Caralho! Puta que pariu! Olha, desculpa. Mas é porque se você falar palavrão, Deus te fode, né? Tem essa. Sim, né? aí vem no meu cu, caralho. Bom, mas assim, Por que você falou? Não fala merda, fala nada. pô, Tipo, desculpa, não é uma Velozes e caralho. Furiosos essa pessoa, aposto. Não, sim, porque o brasileiro ele tá muito voltado para a cultura americana. O brasileiro é muito americanizado em determinados colônia, pontos. né? E, por exemplo, nessa retrospectiva do Cine Sesc que eu acompanhei essa discussão, eu fui ver um filme fantástico também, que sai mais ou menos na mesma época que o Ao Cair da Noite, que é Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois. E é um filme fora desse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, um filme nordestino, que usa muito também da ambientação, do som, do silêncio, e é um puta de filmaço do Clarios Perilli, se não me engano. E aqui, assim, você não tem mídia, você não tem valorização desse cinema, você não tem mercado, né? E quando tem pessoas que falam, eu não vou ver porque é um filme nacional, porque o filme nacional é ruim, porque tem jogo da Croácia, jogo da Rússia e Croácia. Mas essa pessoa vai ser vencida pela insistência, porque ela vai olhar e vai ter 3 cartazes de filme nacional ali. Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar de Luciano Azevedo? Sério? Você Ouvi não conta. Você falou a palavra. O Luciano ele é um puta diretor de terror brasileiro, só que ele faz curta. E aqui ninguém conhece ele, porque primeiro que mercado de curta Não tem cultura existe. do curta aqui. Curta nacional, menos ainda. Curta de terror nacional. É tipo, mano, a gente tá no final Ele é o único diretor brasileiro da Crypt TV. Ele tá lá? Ele tá lá. Então já deve ter visto coisa dele sem dúvida. Ele ganhou Citigs, ganhou tipo 2 Citigs já. Ele tá tipo bombando, o moleque tá foda, tá quase indo pra gringa, porque o mercado aqui. Mas o que vocês acham que causou esse estigma? do cinema de terror em si ou do terror cinema nacional? Nacional em si. Eu acho Por que quê? O mercado nacional não O que valoriza. acontece? Eu acho que eu posso ser apedrejado, mas Zé do Caixão. Desculpa. Ah, polêmico, momento mamilo do Trash É que assim, o Modernizado. personagem que dura tanto tempo. Assim, o Batina nunca fala. É, Quando fala é E pra quando ele fala, criar polêmica. A praga do dia! É inegável o valor que Zé do Caixão, o Zé Mojica teve pro cinema brasileiro e tal, mas o cinema de Estigmatizou. terror dele estigmatizou. Quando você pensa em terror nacional, você pensa em um filme que tem o título A Encarnação do Diabo com uma cena de uma mulher saindo do corpo de um porco, saca? Ou uma coisa pastelona, ou gore, ou o que for. É um estigma. Mas será que Então, também eu acho causou que um pouco isso é daquele mas é por isso daquele que eu período falo. em que ele viveu o Exato. ostracismo? O estigma é isso. isso. Sim. Ele Mas não é por tem isso- o Associo, exatamente. Ele ter ido ao programa de Associo, auditório. exato. Mas Aquela esse- coisa do mas é cine daí que vem o trash e tal. estigma. É daí que vem o Sim. estigma. Você linkar o José Mojica, que é a cara do terror, só que, desculpa, ele já é datado, sabe? A gente precisa de uma cara nova, que pra mim é a Gabriela, a Juliana Rojas, é tipo, essa galera é o terror nacional, sabe, atual, e do tipo... Mas você acha que falta eles se encamparem assim? Eles levantarem a bandeira? Isso é terror nacional. Falta. Ou o personagem. Eles. Falta. Ou um personagem. Cara, eu acho que é cedo pra falar, porque a gente tá falando de tudo 2018, como é que vai ser É. 2019? Sim. Mas Produção nacional. 2018 tá Mas muito você tem, acessível. por exemplo, Sim. o diretor do Som ao Redor que fala que é fã de Carpenter, não sei o que, mas ele não vai lá e fala que fez um filme de terror. Ele Come pelas Talvez isso beiradas. mude. Mas por causa do mercado. Talvez isso mude daqui Sim. pra frente. Eu espero muito que a Gabriela vire e fale do tipo... É um Porque filme eu sei de que terror, ela eu ama faço terror, um eu terror. gostei muito que ela virasse e falasse do tipo, é isso. Mas é a Falta opção dela, posicionamento. é dela. Tipo, o é Claudio dela. Assis fala que Baixinho das Bestas é um terror. Tipo de coisa dele. Eles estão fazendo um novo filme de terror. Sim. Isso vai ser divulgado até que ponto? Só vai chegar pra gente que consome isso. O Aragão, por exemplo, a gente estava falando dele como uma prole, né? Um sucessor do Zé do Caixão. Ele não é só que falta o personagem. Mas a gente precisa de, não um sucessor, a gente precisa de um cara novo. A gente precisa de um Precisa de movimento. uma pessoa nova. E do movimento Mas eu não sou o novo cinematográfico. TikTok, eu não sou o novo. É que assim, ele não teve Porque todo- essa ideia do personagem, ele que se repete e aí você...
Eu acho que esse fator é extremamente mercadológico pro cinema nacional não ter espaço no circuito. Mas eu acho que você pega os filmes do Trapalhões dobravam um quarteirão. Assim. Exato. Chegou um certo momento E competia com o Tubarão, competia com qualquer filme gringo. Só que chegou um momento que eles falaram, isso aqui não dá mais pra fazer, porque ficou caro. Eu não sei exatamente em que momento o cinema nacional deixou de chegar perto do seu público. Tem o lance do Collor lá quando... O Collor, na década de 90 a gente teve um filme, uma coisa assim. Carlota Joaquim. Foi tipo isso, porque o Collor falou... Pra passar no colégio, né? E aí a galera começou a fazer o quê? Pegar a grana do E o que a gente assistia? O Homem de Tu passando na televisão, essa engraçadinha. Era filme que dobrava. E a gente só assistia o cinema nacional como um todo, ele é muito novo. A retomada... Ele não consegue se firmar. O cinema americano não dá pra competir porque é uma indústria. Exato. Ele vem... É contínuo. Eu, por ter trabalhado na indústria norte-americana, eu vejo os caras gastarem tipo 10 milhões de dólares em um set de uma semana, porque é 10 milhões por episódio, sem piscar. Porque é o trabalho deles, é uma indústria. E não tem certeza do retorno. E tem certeza do retorno. E não atrasava pagamento, e você machucava o PS de distribuição. Cara... Quanto tempo foi mais ou menos esse buraco ali? Foi uns 20 anos? É muito tempo. É uma geração, cara. Uma geração falou bastante, tempo. E é muita questão, é isso que eu tava querendo dizer. Além da questão, tipo, mais do que ter um personagem, eu acho que é ter um movimento. Porque o que a gente vê, o que a gente vê no cinema de terror estrangeiro, da gringa, é que... Não fala norte-americano, porque a Europa também é outra coisa. Não, nem tanto. Sobre o que eu quero falar, não, porque... Tá bom, vou falar mais... Não, acho que não. É até o europeu mesmo. Porque falta um movimento por trás de tudo aquilo que cria um flow. Porque, por exemplo... virar indústria. Exato, porque aconteceu? Aí o que aconteceu? Teve o movimento do slasher, teve o movimento do giallo, teve o movimento do New French Extremity, teve o movimento do... Então, tipo, talvez isso que falte chegar... Qual que é o movimento do cinema de terror nacional? O cinema de terror político? Teve o movimento do Global Gore. Então, tipo, eu acho que talvez falta fomentar... Mas isso não vai atrair público. Não, eu não digo atrair público, mas eu digo fomentar a produção. Isso não vai gerar uma roda que roda sozinha. Não, mas fomenta a produção. E eu acho que se fomentar a produção... E vai ser vencido pela insistência. Vai ter filme lá que a gente comentou no começo, que é o filme hoje nacional ele é pago, ele já vem pago, o dinheiro todo que você gastou nele está ali. Você não pega investidor que vai querer um retorno. Então, se ele acabar na gaveta, ou se que nem lá quantos filmes que a gente vê que você vê anunciando, de repente você nunca vê em lugar nenhum, então faz, já pagou, eu não preciso devolver essa grana para ninguém. Então a distribuição você não negocia, né? Às vezes você vai botar no Netflix ou no Space que fica passando toda hora, reprisando. Eu acho que tipo, você tem que ter na indústria brasileira pelo menos esse equilíbrio de tipo, beleza, ele vem pago, mas eu tenho um comprometimento com o público. Sim. Como é o Boas Maneiras? Boas Maneiras ele tem esse equilíbrio perfeito, ele é um filme autoral, tipo, a visão daqueles dois diretores, só que ele fez público, cara. Ele fez muito público com um filme brasileiro, sabe? Eu não sei qual foi o número. Sabe? Não sei se isso é divulgado também. Cara, eu sei que o Baronesa, que é um documentário também muito foda, fez 4 mil e a galera tava pirando, 4 mil pessoas. Olha isso. A galera tava pirando, caralho, 4 mil pessoas, saca? E assim como a grande dica pro cinema de terror nacional continua existindo, continuem fazendo filmes de terror, vamos continuar fazendo os nossos vídeos aqui pra vocês. Você vai assistir filme de terror no cinema na primeira semana. Não baixa a caralho do filme se ele ainda estiver passando no cinema. Vai na primeira semana, a primeira semana é fundamental. Só com coisa nacional, coisa gringa baixa. O dinheiro que você dá lá quer dizer que você tá insatisfeito com o cinema e você quer ver esse tipo de coisa. Você não quer quantidade vai gerar qualidade. Você pode até achar, não gostei desse, mas quanto mais filme tiver, mais chance você tem de gostar de alguma coisa. Com certeza. Que é o que vai acontecer nos nossos vídeos também. Talvez você não tenha gostado desse, mas você vai gostar da semana que vem. E isso nos fomenta a continuar nessa batalha aí. E pra fazer isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de tocar o sininho. Todo programa eu vou falar isso agora. Vamos tocar o sininho. E curtir a página do Facebook, entrar lá no site que é o www.101horrormovies.com.br e viva o cinema nacional. Até semana que vem. Valeu. Falou.